Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Aldara. Nesta aula vamos tratar de mais um conteúdo para a playlist do NX Dicas. Vamos trabalhar com os limites de usinagem. Essa é a primeira aula de uma sequência, pessoal, ao qual eu vou mostrar para vocês algumas formas de criar limites de usinagem dentro do NX. Sabemos que dentro do NX nós podemos criar os limites dentro da própria operação, utilizando os recursos que a operação nos proporciona, mas também podemos criar limites através de curvas, criando essas curvas no ambiente de manufatura e utilizando como um limite. Então, vamos lá. Eu tenho, como de praxe, eu tenho aqui um mapa mental, que é o que nós vamos trabalhar nesta aula, tá? Da NX Dicas, limites de usinagem, e nós vamos ver aqui o Project Curve, Composite Curve, limites em Sketch, que vamos trabalhar também alguma coisa, editar curvas, limites, e dentro desse conteúdo nós vamos ver Bridge Curve, Offset Curve e Divide Curves. Esses comandos aqui, pessoal, são comandos que a gente utiliza também na parte de modelamento, mas eu quero que vocês entendam que nós vamos estudar aqui alguns recursos de curvas para, obviamente, tirar o máximo do NX na hora de criar os limites. E por fim, vamos ver um pouquinho da Studio Spline. Essa sim eu posso dizer que é uma curva de complexidade maior. Então nós vamos ver literalmente o básico de uso da Studio Spline, que ela é utilizada muito para a gente construir as curvas orgânicas para trabalhar com superfícies no NX. Beleza? Então vamos lá para a tela do NX e vamos começar abrindo o arquivo. Vamos clicar aqui no Open, mas olha só, antes de prosseguir com esse conteúdo, uma tarefa de gincana para vocês. Galera, por gentileza, compartilhe esse conteúdo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, é claro, e ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos em primeira mão. Ah, e detalhe, para aqueles que fazem download do vídeo para assistir mais tarde, por favor, enquanto carrega o arquivo para o computador, deixe o vídeo correr pelo menos 50% do tempo. Não quer ouvir o áudio? Beleza, coloca o áudio do seu PC em mudo e aguarda pelo menos 50% do vídeo. O som do seu PC, ok? Não usa os controles do vídeo do YouTube. As métricas do YouTube são extremamente rígidas e mesmo que você deixe o like, mas se você rodar 1 ou 2 minutos, o YouTube vai entender que o vídeo não é tão relevante assim e o conteúdo não será exposto para mais usuários da plataforma. Agradeço demais o seu apoio. E vocês podem abrir esse arquivo aqui, limites de usinagem. Só reforçando, esse arquivo está na descrição desse vídeo para vocês abrir e acompanhar a aula. Vamos dar um OK aqui para carregar o arquivo. E pronto, vamos aqui já direto para o ambiente de manufatura, que é onde nós vamos trabalhar. E aqui estamos. Então, nós não vamos nos preocupar em criar setup, nada, porque não é o objetivo dessa sequência de videoaulas que vai ser criada, ok? Essa primeira eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas, até para que ela não fique muito grande, nas próximas a gente dá sequência. Então, olha só, quando nós criamos uma operação, vamos aqui no Create Operation, eu vou pegar aqui mesmo a Cavity Mill. Vou dar um OK, percebam que eu não estou me preocupando com configurar nenhum parâmetro, tá joia? Vamos aqui agora no Node Geometry, e nós temos aqui Specify Trim Boundaries. Vou clicar nesse botão e aí nós vamos ter um painel aqui onde o NX vai permitir criar as boundaries dentro da própria operação, certo? O que eu quero dizer com dentro da própria operação? É porque ele já tem alguns métodos aqui, ó. Ele me permite criar por face, que eu posso pegar uma face, por exemplo, eu vou pegar a face aqui embaixo, ó, vou selecionar essa face e vou dizer para ele, olha, você vai usinar o lado da trimagem aqui vai ser outside, para que ele usine aqui por dentro. Lembrando, como a gente tem o Z nesse sentido, né? Então ele vai usinar essa região aqui e eu estou limitando pela aresta do modelo aqui, ó, tá? Na parte inferior. O plano vai ser automático, mas eu posso especificar um plano, por exemplo, eu posso colocar ele lá em cima, ó. Lembrando sempre, quando a gente está criando planos dentro do NX, existe uma aula inclusive que eu falei muito disso. A gente está criando um plano, ele sempre vai pegar como referência a nossa WCS e não a MCS, ok? Então por isso que a minha WCS e MCS estão coincidindo no topo superior da peça. Então ali eu posso especificar aqui um valor, né, XY, por exemplo,
Aliás, eu errei aqui o botão, não é esse. É esse último aqui, ó, XY. E aí eu posso dizer, por exemplo, que esse limite vai ficar 10 milímetros acima da peça, certo? Mas esse é um limite que eu estou criando através de uma face. Eu posso criar limites aqui também por curvas. Nesse momento eu não tenho curvas, mas ele entende como curvas também arestas de superfície. Então olha só, eu posso pegar aqui, ó, e dizer para ele que nesse momento vai ser single curve, mas eu tenho várias regras. Aqui são as regras de seleção, olha, tá? É o curve rule. Posso pegar por single curve, que é ir selecionando aresta por aresta, connected curves, tangent curves e assim por diante. Tem várias opções aqui. Nesse momento eu vou selecionar aqui o single mesmo, porque eu vou pegar essa aresta aqui de cima, ó. Então, single curve, né, tá pegando curves aqui, select, então eu vou selecionar, ó, aresta, aresta, aresta e aresta. Pronto, 4 arestas ele selecionou e obviamente como eu não especifiquei o plano, está ficando exatamente onde é o modelo que eu estou selecionando, tá? Então eu posso vir aqui e dizer para ele, não, eu quero jogar isso aí lá no plano, lá em cima, no XY, 10 milímetros. Pronto, ele vai jogar lá também, certo? Também poderia fazer um limite de uma região aqui do modelo, ó. Por exemplo, vou pegar agora aqui ó, a opção tangente e vou selecionar essa aresta aqui, ó. Ele vai selecionar toda ela e vai jogar lá no plano, ó, porque a gente tem a especificação de um plano aqui. Beleza? E para finalizar, que não é a ideia mostrar isso aqui para vocês, e sim como criar curvas, point aqui, ó, eu vou colocar a opção de ponto e óbvio, ponto, o que eu tenho que fazer? Também posso projetar num plano, ó, então da mesma forma vou escolher aqui ó, XY e vou colocar 10 milímetros, joia, e vou especificar os pontos aqui, tá? Como eu quero fazer de forma livre, o ideal é que não tenha nenhum snap ativo aqui, ó. Então eu vou desativar todos eles, certo? E aí eu posso clicar aqui ó, ao redor do meu modelo, ó, como eu quiser, fazer a forma que eu quiser, aqui, clicando vários pontinhos, sem me preocupar com o formato, porque é algo aproximado, eu vou fazer um desbaste, então eu quero aproximar, beleza, tá aí, ó. E aí a gente tem a definição de limites por pontos, ó. Tá joia? Então essas são as formas que nós temos dentro da operação para criar limites. Mas aqui dentro, como nós temos a opção de curve, deixa eu trocar aqui, ó, eu posso selecionar curvas aqui, que são limites que nós criamos. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Nós vamos trabalhar aqui, ó, só relembrando, deixa eu dar um cancelar, vamos ver aqui o nosso mapa mental, nós vamos trabalhar o primeiro comando que é o Project Curves, ok? Então vamos lá, vamos voltar para o NX, vamos então aqui para o nosso comando de Project, vamos entrar aqui na aba Geometry. Aqui na aba Geometry, né, eu estou obviamente aqui ó, no ambiente de manufatura e nessa aba Geometry a gente tem alguns recursos que são teoricamente, vamos dizer que são do CAD, mas que a gente pode utilizar dentro da manufatura. E aqui nós temos alguns comandos. Eu tenho, na parte de geometria aqui, eu tenho esses comandos de point, line, arco, retângulo. O comando que tiver com essa opção de legacy é um comando que está legado. Ele vai ser removido em breve, nas próximas versões do software. Então, por exemplo, o rectangle aqui, ele vai ser, obviamente, removido. Assim como o extract curve, que eu poderia mostrar para vocês, mas também não vou mostrar, porque é um comando que vai ser removido e também porque essas opções que nós vamos ver é muito mais interessante. Tá joia? Temos aqui a parte de extração, que é onde a gente vai ver alguns comandos também, que é o Extract Geometry e o Studio Spline. Mas o que nós queremos aqui é esse comando, Project Curve. Vamos clicar nesse comando. E para que todas as telas fiquem iguais, eu vou clicar nesse botão Reset, tá? Para ele zerar a tela, ficar padrão do NX, caso eu tenha usado ela anteriormente, não tem as minhas configurações. Bom, então vamos lá. Ó. Lembrem que aqui ele mostra esse painelzinho e nós temos o Curve Rule, caso eu possa utilizar, já está ativado aqui. Então percebam que o Project Curve tem diversas opções aqui e a gente vai tratar uma a uma, porém de forma superficial, só para ver como criar realmente uma curva, tá? Aqui nós temos muitas opções. Então, por exemplo, na primeira parte aqui, nós temos a seleção da curva, eu tenho que especificar a curva. Percebam que tudo que está exigindo uma configuração ou uma seleção está com um asterisco vermelho, certo? Então, curva, eu preciso selecionar uma curva, depois os objetos, aonde que eu vou projetar? Posso selecionar um objeto para projetar, por exemplo, eu posso selecionar uma face, um plano, ou eu posso criar um plano. Na parte de criação de limites, eu sempre vou escolher um plano, tá? Por quê? Eu vou especificar um plano porque eu quero esse limite planificado, tá? Então, por isso que a gente vai estar sempre utilizando essa opção. Depois eu tenho que especificar um vetor.
Também aqui nós sempre vamos utilizar a opção Along Vector, tá? Que a gente sempre vai projetar nossas curvas na direção de um vetor, certo? Então vamos lá. Como é que eu faço então, Valdir? Nós vamos fazer a parte mais básica, essa parte externa aqui, tá joia? Primeira projeção, então, nós vamos selecionar. Tá aqui, ó, Inferred Curves. Ele vai, obviamente, herdar do objeto que você está selecionando. Eu vou clicar aqui, ó, e vou selecionar a opção Single Curve. Olha só, vou selecionar aqui essas 4 arestas, ok? Selecionei as 4 arestas, beleza. E agora eu tenho que indicar mais algumas informações. Uma delas é o plano. Lembrando, aqui não tem porquê eu especificar as duas coisas, tá? Eu vou especificar somente o plano. Então o plano, eu vou clicar aqui, vou abrir as opções e venho nessa opção aqui, ó, um XY Plane. Vou clicar e vou colocar 10 milímetros acima da peça. Perfeito. Agora nós precisamos especificar para o comando qual que vai ser o vetor de projeção. Eu vou clicar aqui e ele vai abrir para nós desde que esteja esse raio aqui, que é o Inferred Vector. Se não tiver, é só clicar na seta e colocar o primeiro, ó, Inferred Vector. Ele vai herdar de alguma coisa que você vai selecionar. Eu posso selecionar uma aresta para indicar um vetor, ó, ou eu posso selecionar, obviamente, essas geometrias que ele colocou aqui na tela para mim. Ó. Eu vou selecionar esse vetor, vai ser o vetor Z, e mais uma configuração que eu vou colocar aqui, ó, que é o Projection Option. Nesse momento está None, e nós vamos sempre utilizar Project Both Sides, para ele projetar nos dois sentidos, ou seja, se eu escolher que é esse vetor aqui e eu tiver selecionado uma superfície aqui em cima, ou como nesse caso, ó, nós selecionamos o vetor para esse lado. Se nós estivéssemos especificado um objeto aqui, ó, se eu tivesse selecionado esse objeto, ele vai projetar. Percebam que ele projetou em todo o sólido aqui, ó, tá? Nós podemos aqui selecionar os dois sentidos, tanto um objeto quanto um vetor, mas não faz sentido, ó, ele projetou aquela curva nas arestas ali do sólido. Então eu vou remover o sólido aqui para ele não projetar, tá joia? Mas ele só projetou para baixo porque o Project Both Sides estava selecionado, ok? Se você deixar aqui em None, ó, eu posso selecionar o sólido, que ele não vai fazer nada, porque o meu vetor de projeção é o Z positivo. Tá? Mas isso aqui, como eu disse, não é necessário a gente ficar perdendo tempo com isso. Vamos lá. E aqui embaixo, na opção do Project Tool Nearest, pode deixar exatamente como está assim. Se estiver marcado, você desmarca, nós não vamos utilizar. Ok? Então, essa é a configuração que a gente vai estar sempre utilizando aqui para projetar os nossos limites. Beleza? Seleção de curva, seleção de um plano, a direção do vetor e Both Sides. Existe um outro parâmetro que é em Settings aqui, pessoal, que isso é importante eu falar para vocês, ó, o Associative. Essa opção torna essa projeção que nós estamos criando associativa, ou seja, paramétrica ao sólido. Se o sólido mudar, obviamente a feature tem que ser antes da projeção. Se a gente fizer qualquer mudança antes da projeção, pode ocorrer mudança nesse retângulo, ou talvez ele vai pedir para que a gente selecione de novo por conta da mudança. Beleza? Então, assim nós estamos deixando nossas curvas associativas paramétricas ao sólido. Ok? Beleza. Então, eu vou dar um aplicar, fiz a primeira projeção e agora eu vou tirar um outro limite. Agora eu quero esse aqui, ó, tá? Então, agora eu vou utilizar aqui a opção de tangente, que caso exista tangência em algum modelo aqui, ele vai selecionar para mim. Na verdade, eu quero um inteiro, tá? Então, não vou pegar esse aqui não. Nós vamos pegar esse aqui, ó, tá? Vou selecionar esse aqui. Pronto. Pegou todo o modelo e eu de novo, ó, vai ser o mesmo plano de 10 milímetros. Eu poderia ter feito isso tudo de uma vez, tá? Eu estou só fazendo separado para que vocês entendam todo o procedimento. Então eu vou especificar o vetor, esse vetor vai ser o Z positivo e ele já projeta lá, certo? Vou dar um OK agora, então tenho os meus limites projetados, já posso utilizar nas minhas operações, certo? Ainda eu posso, obviamente, mais à frente nós vamos estar trabalhando com o offset, eu posso expandir essas curvas caso eu tenha essa necessidade, tá? Então se a gente colocar em vista superior, ó, tenho aqui os limites extraídos bem direitinho como eu preciso, ó. Tá ok? Perfeito. O que eu quero mostrar para vocês que é interessante aqui? Se a gente entrar nessa aba aqui, ó, que é o Part Navigator, nós temos dois comandos aqui, ó, tá? O Project Curve 114 e o 115, que são dois comandos, e eles, obviamente, são paramétricos. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu entrar aqui, por exemplo, ó, editar, vou dar 2 cliques nesse comando. Ele vai abrir de novo aqui a projeção, e se eu quiser, eu posso adicionar
ou retirar curvas dessa projeção, tá? Então, por exemplo, agora eu vou pegar aqui, ó, vou clicar para estar selecionada a opção de Select Curves, ok? E aí eu vou fazer a seleção agora, pessoal. Vamos fazer a seleção dessa base aqui, ó, tá? Então, vou selecionar aqui em cima o filtro de Tangent Curves, que tudo que for tangente ele vai selecionar. Então, olha só, vou clicar aqui, ele seleciona todas essas curvas, para cá, olha aqui, ó. Tudo que for tangente ele vai selecionando, aqui também, aqui. Vamos lá para o outro lado. Esse tangente nos auxilia, né, para tornar a seleção mais rápida. Olha só, eu teria que selecionar 3 aqui, eu só cliquei em um, ele já selecionou. A mesma coisa aqui, ó. Tá? Agora eu clico, ó, ele seleciona os 3. Onde não é tangente, não tem problema, a gente vai selecionando uma a uma. Pronto, ó. Selecionei todas? Não, aqui falta essa aqui. Prontinho. Então, fiz a seleção das curvas, já está definido o plano, não precisa fazer nada, só vou dar um OK aqui e ele vai jogar lá no plano para nós as curvas, ó, tá? Então, como eu disse para vocês, eu poderia ter feito a seleção tudo num único project, né? Eu só mostrei para que vocês entendessem como ele funciona. Tá joia, pessoal? Então, essa é uma forma muito tranquila de criar os limites. E aí, por exemplo, eu vou entrar aqui no Home agora e eu vou criar uma operação aqui de acabamento bem básica, tá? Só para a gente ver como é que funciona. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Contour Area, tá? Eu vou colocar aqui em Program. Nós vamos ter que definir a Workpiece, não tem problema, não tem ferramenta. Eu vou deixar na MCS 1000, vai ser um Finish, ok. A gente define isso dentro da operação, tá? Então, ferramenta, eu vou pegar uma ferramenta aqui, ó, por exemplo, uma BAL. Aliás, pegar um de topo reto aqui, vou colocar 8 milímetros. Pode ser até menor, 6. Ok. Vamos aqui na geometria agora, eu vou definir, ó, a parte, essa aqui, ok? Só para ele saber o que ele vai usinar. E agora nós vamos fazer a seleção da Trim Boundaries. Eu vou fazer a seleção da usinagem dessa face aqui, ó. Tem N formas de fazer isso, tá, pessoal? Eu vou utilizar as curvas porque a gente já projetou, tá? Até para vocês saberem como funciona. Então, ao contrário de pegar a face, olha, eu poderia pegar a face aqui, ó, era tranquilo. Era mais rápido até, mas eu vou pegar a curva aqui. Vou colocar essa opção, vou colocar Connect Curves. Ele vai trimar, olha só, onde que ele vai trimar? O lado de fora, certo? O Tool Position vai ser On, eu vou deixar On, beleza. Automático, Plane, não vou precisar me preocupar, porque a curva já está no plano, por isso que a gente faz essa projeção no plano, ó, porque aí eu não preciso me preocupar com o plano aqui. Então, vou selecionar a curva, qual que é? Connect Curves, vai ser essa aqui. Pronto, beleza, já adicionei uma, agora eu vou adicionar a outra, tá? A outra, como eu quero selecionar essa aqui, ó, nós vamos escolher aqui, vai ser curva, mas o Sided Trimmed vai ser Inside. Eu quero que ela corte, né, a usinagem aqui de dentro. E aí o que vai acontecer? O NX vai fazer a usinagem aqui, ó. Essa a gente cortou do lado de fora, não vai usinar nada do lado de fora, então ele vai usinar tudo aqui, ó, tá? Tudo por dentro. Quando eu estou selecionando um outro, eu estou dizendo que eu quero que ele corte a usinagem de dentro. Fazendo essa configuração para o NX, ele entende que eu não quero cortar aqui dentro desse limite e nem fora desse, ou seja, só o que está aqui dentro, tá? Então agora vai ser para ele cortar o Inside, On, beleza. Vou selecionar agora também Connect Curves, seleciono aqui e ele já pega tudo, ó, tá? E aí pronto, eu posso mandar gerar. Lógico, eu não fiz nenhum ajuste aqui no caminho de ferramenta, né? Vamos colocar aqui Follow Periphery, beleza. 10%, vamos dar um Generate aí para ver. Ele vai calcular aqui pra gente. Não tem nenhum setup, nem tomei atenção a isso, mas a ideia é mostrar para vocês o comando Project, né? Beleza, ó. Joia? Aqui a gente poderia fazer um ajustezinho. Nós vamos ver mais adiante o comando Offset. Nós vamos fazer um ajuste para que a usinagem, deixa eu dar um OK aqui para a gente olhar em vista de topo, ó. A usinagem ela não pode fazer remoção de matéria-prima aqui em cima, ó, porque o meu limite não quer que usine aqui dentro, né? Então, isso está acontecendo porque o limite está bem na borda aqui, ó, e o ideal era que a gente desse um offset dele para fora, para evitar que ele subisse como ele está subindo aqui, ó, tá? Não se preocupem com a operação, nossa, tá cheio de reposicionamento, não é o objetivo dessa aula tratar de operação, tá? E sim somente dos limites. Mas enfim, essa é uma forma que você pode construir os seus limites de um modelo e obviamente tirar o melhor proveito do NX. Por que isso é legal, pessoal? Obviamente, as curvas estão paramétricas ao modelo e qualquer alteração que acontecer
no modelo, como eu já disse anteriormente, as curvas também vão se alterar. E aí você não precisa ficar de novo criando as seleções dos limites. E quando você seleciona os limites, as arestas do modelo dentro da operação, em alguns casos ali ela acaba se perdendo, porque ela cria aquele limite virtual. E aí você tem que selecionar tudo de novo. Então é bem complicado. Olha só, eu vou rapidamente aqui para a gente encerrar essa videoaula, vou entrar aqui no Shape Studio e nós vamos criar uma escala desse modelo antes das projeções aqui, ó, tá? Então eu vou aqui no Find Command, que é mais rápido até para vocês aprenderem, ó, Scale. Eu sei o nome do comando, então vou digitar ele aqui e ele vai aparecer, Scale Body, beleza. Eu vou escalar esse modelo aí de forma uniforme, é esse aqui, mas eu vou escalar ele, não precisa ser tão grande, né? Eu vou fazer uma escala aqui de 1.3. Vou dar um OK. Pronto, olha só. O nosso Scale está depois das projeções. Então, se a gente olhar em vista superior, as projeções ficaram menores, tá? Mas se eu pegar o Scale aqui, ó, e simplesmente arrastar para cima das projeções, ele vai recalcular e os limites estão ali, ó, recalculados, bonitinhos. Eu não preciso selecionar eles de novo. Basta eu vir aqui no CAM, vamos lá na Manufatura, Manufacturing, e aí eu mando recalcular a minha operação, Generate. Olha que bacana, né? A gente tem os limites paramétricos ao modelo, consequentemente, a operação é muito mais rápido de resolver esse tipo de situação, de edição na operação. Beleza? É lógico, pessoal, que nem tudo é flores, vai ter momentos em que eu preciso quebrar esses parâmetros e eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas um comando para quebrar os parâmetros e aí eu poder editar a curva livremente. Beleza, galera? Nessa aula eu vou finalizando por aqui. Na próxima a gente dá sequência ao estudo de criação de limites dentro do NX Manufacturing. Um grande abraço e até a próxima.